Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, público presente aqui na tribuna, as pessoas que estão nos visitando aqui hoje, nesta manhã, telespectadores e ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado. Primeiramente, senhor presidente, quero parabenizá-lo pelo seu aniversário. É com muita alegria que fazemos isso, porque Vossa Excelência é um senador que realmente é um grande companheiro, assíduo, dedicado e um digno representante do seu estado do Acre. Quero também parabenizá-lo, que pela primeira vez, como presidente em exercício, está presidindo a sessão do dia de hoje. Quero, senhor presidente, dizer que nesta semana nós comemoramos uma data muito importante para a humanidade e, em particular, para o povo brasileiro. Os 64 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já no seu primeiro artigo diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e ainda que são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. É com esse princípio que a declaração condena enfaticamente a escravidão, a tortura, o trabalho degradante e todas as formas de violência e de discriminação. Negar o direito à moradia, à saúde, à educação e uma vida digna é atentar contra os direitos da pessoa humana. Vale destacar aqui que direitos humanos são aqueles que nascem com a pessoa, não importa a raça, a cor, o sexo, a religião, a sua sexualidade ou a nacionalidade. Foi em 10 de dezembro de 1948, no calor do pós-guerra, que a Organização das Nações Unidas, a ONU, então composta por apenas 58 Estados-membros, dava à luz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Documento esse que reafirmou ao mundo esperança de fraternidade e respeito ao ser humano. No último final de semana, em meu estado, no Espírito Santo, final de semana que antecedeu o dia 10 de dezembro, foram, senhor presidente, senadores aqui presentes, foram assassinadas 24 pessoas num único final de semana. Vítimas da violência que é crescente e que tomam dimensões e nos fazem sentir impotentes diante dessa situação e da cultura de morte que é instaurada. Na última segunda-feira, portanto, dia 10, dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um adolescente cometeu suicídio na unidade de internação metropolitana em Xuri, Vila Velha, a minha cidade. Mais uma vítima das estruturas de injustiças às quais devemos combater. Esta semana, para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos no Estado do Espírito Santo, diversas atividades estão sendo realizadas e foram realizadas. Na segunda-feira, pela manhã, em solenidade no Palácio Anchieta, o vice-governador Givaldo Vieira recebeu do Conselho Estadual dos Direitos Humanos 2 importantes documentos, construídos com a participação da sociedade e do poder público. Eu me refiro ao Programa Estadual de Direitos Humanos e ao Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. Ambos configuram um marco histórico no fortalecimento das políticas de direitos humanos no Estado, na medida em que, entre outras coisas, norteiam ações para a formação de uma sociedade que defende e assegura os direitos de todos os cidadãos. Na verdade, havia uma expectativa por parte das entidades presentes que ajudaram e que, junto com o poder público, construíram esses 2 importantes documentos. Havia uma expectativa
que eu considero importante, que era a presença do nosso governador Renato Casagrande, assinando esses dois documentos, assinando o Programa Estadual de Direitos Humanos e também o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. Por razões importantes, ele não pôde estar presente. Infelizmente, criou-se um constrangimento e um descontentamento por parte das entidades, mas eu acredito e tenho a plena confiança que o governo do Estado, o nosso governador, fará com que este programa estadual e o Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos possam, de fato, ser implementados no Estado do Espírito Santo. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar o Conselho Estadual de Direitos Humanos, que completa 17 anos de criação, com uma atuação firme e corajosa ao longo desses anos. O Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo vem denunciando e contribuindo para a superação de violações sistemáticas aos direitos humanos no Estado do Espírito Santo. Destaco as denúncias em relação ao extermínio de jovens e a situação desumana dos presídios capixabas, que ainda persistem apesar dos esforços realizados pelo governo federal e pelo governo estadual. Esta semana, aqui no Senado, foi realizada a entrega da comenda Dom Helder Câmara de Direitos Humanos. Um dos homenageados foi o nosso querido e respeitado jurista João Batista Erquenhoff. Militante dos direitos humanos desde o período da ditadura, João Batista Erquenhoff foi um dos fundadores da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, da qual sou conselheira e que, naquele momento que João Batista Erquenhoff era conselheiro da comissão, eu tive a oportunidade de atuar junto com ele e pude presenciar o quanto é uma pessoa dedicada, comprometida e sempre defensora dos direitos humanos. E eu quero aqui também, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, que preside agora a sessão, para finalizar, eu gostaria aqui de fazer um registro a respeito de uma denúncia que recebi de grave ameaça de morte a uma pessoa que é exemplo de luta e doação de vida aos seus irmãos, especialmente aos mais pobres da nossa sociedade. Eu estou aqui me referindo a Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia, no estado de Mato Grosso, conforme já foi dito aqui pelo nosso companheiro senador Jaime Campos, lembrando desse último acontecimento que gerou mortes e uma situação de violência muito grande no estado de Mato Grosso. E Dom Pedro Casaldáliga vem recebendo graves ameaças de morte por setores do latifúndio daquele estado, com 84 anos de idade, sendo boa parte deles dedicado à vida dos que mais necessitam, especialmente a defesa das comunidades indígenas e pequenos agricultores e agricultoras. E é justamente por esta defesa incansável que está sendo ameaçado e, por isso, na última sexta-feira, dia 7 de dezembro, foi forçado a deixar a sua casa. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, um grupo de jagunços anunciou abertamente que Dom Casaldáliga era o problema, entre aspas, da região e que faria uma visita para ele. A própria Polícia Federal recomendou a imediata retirada do religioso da cidade devido à vulnerabilidade da humilde residência em que ele vivia há muitos anos. A Polícia Federal alegou temer por sua segurança, já que a casa nem sequer possui muros, além de se encontrar com a saúde debilitada em decorrência de sofrer do mal de Parkinson. Quero, com esta minha breve fala, me solidarizar a Dom Pedro e, ao mesmo tempo, pedir a todas as autoridades competentes
todo o empenho pela sua segurança. É inaceitável que um cidadão como Dom Pedro, apenas por defender o direito inalienável à vida, na mais profunda solidariedade, tenha que conviver com esse tipo de situação. É inaceitável que setores reacionários e atrasados que ainda persistem no nosso país, agindo à revelia das leis e do Estado brasileiro, desrespeitando os fundamentos básicos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, continuem livres, espalhando a aflição e o terrorismo. Finalizo, senhora presidenta, dizendo que, como parlamentar, assistente social que sou, mulher e cidadã, sou defensora intransigente dos direitos humanos e da vida plena, em todas as suas dimensões. É inadmissível, senadora Ana Amélia, que tenhamos que conviver ainda com situações como essa, e quero aqui também manifestar todo o meu repúdio a essa situação em que vivem as famílias, e em especial os índios do estado de Mato Grosso. Eu quero também aqui aproveitar esse momento, os minutos que ainda me restam, para fazer 2 registros. Primeiro, se me também permite, Vossa manifestar... Excelência, já Sim, que senhor. vai mudar o assunto. Vou mudar o assunto, senador Suplicy. Eu gostaria de, senadora Ana Rita, também expressar a minha solidariedade a Dom Pedro Casaldáliga, que ao longo de sua vida tem sempre mostrado um discernimento tão grande, um espírito de solidariedade para com os povos indígenas, para com os trabalhadores rurais, os sem terra, trabalhadores em geral, e para com a população mais humilde de nosso país. E ele que tantas vezes tem propugnado por ações que possam efetivar condições de real justiça para todos e o direito de lavrar a terra. E então é muito importante o apelo que Vossa Excelência faz às autoridades para que assegurem o direito à vida, à segurança de Dom Pedro Casaldáliga, ainda mais nas circunstâncias que foram descritas por Vossa Excelência. Meus cumprimentos, e possam as autoridades ouvir com atenção o seu apelo. Obrigada, senador Suplicy, pela parte, pelo apoio. E eu quero dizer que Dom Pedro Casaldáliga é uma pessoa muito querida, é uma pessoa amada, é uma pessoa muito respeitada pelo trabalho que faz, pelo compromisso que tem em defesa dos direitos humanos, e em sua idade avançada, e também com a sua saúde bastante debilitada, continua firme na defesa daqueles que ainda sofrem com a truculência de alguns que se acham donos das terras, donos das pessoas, e se acham no direito de fazer o que quiser. Então, Dom Pedro Casaldáliga é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, toda a nossa solidariedade e toda a proteção por parte das autoridades públicas do nosso país. Senador Randolph. Senadora Ana Rita, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, pela lembrança, nessa semana de aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós, brasileiros, somos envergonhados com ameaças a uma figura que não pertence mais somente a nós, brasileiros. Dom Pedro Casaldáliga é uma figura do planeta, é uma daqueles personagens que se insere no panteão de cidadãos que defendem não somente os direitos, mas os melhores valores humanos. Então é fundamental, parte do Estado brasileiro, todas as medidas necessárias de proteção a Dom Pedro Casaldáliga. E eu considero, e me permita apresentar uma sugestão, seria importante nós ouvirmos aqui na Comissão de Direitos Humanos, se ele assim quiser, se Dom Pedro Casaldáliga assim quiser, ouvir
Dom Pedro sobre as ameaças que tem recebido e sobre a situação de conflito que ele tem enfrentado há mais de 30 anos na região em que reside e mora e que resiste à pressão do latifúndio e resiste das melhores formas que um ser humano pode resistir, com a força da sua vitalicidade e com a força da sua poesia. Qualquer coisa, qualquer atentado e qualquer ameaça contra Dom Pedro Casaldáliga é uma ameaça contra a humanidade. Cumprimento Vossa Excelência por essa lembrança adequada nessa semana de aniversário da celebração da Declaração de Direitos Humanos. Obrigada, senador Randolph. Acolho a sua sugestão. Acho que nós teríamos apenas que saber se a saúde de Dom Pedro permite que ele possa vir a ter aqui, mas faremos o contato, né, e providenciaremos isso para o próximo ano, que este ano ainda não será possível mais, mas vamos avaliar com ele ou com quem cuida dele a possibilidade dele vir aqui. Eu quero, então, rapidamente fazer 2 registros. Primeiro, falar de um assunto que já foi lembrado aqui por outros senadores que ocuparam essa tribuna na manhã de hoje. Dizer do nosso querido amigo, companheiro, ex-presidente Lula. Quero aqui manifestar todo o meu apoio, o meu orgulho, o meu carinho. Eu acho que eu posso dizer com muita tranquilidade que eu digo isso em nome do nosso povo brasileiro, que tem muito respeito pelo presidente Lula, que tem uma profunda consideração por ele, porque o presidente Lula é o presidente que começou a mudar a história do povo brasileiro, começou a mudar a história do nosso país e tem sido alvo de críticas por parte de forças contrárias ao nosso projeto que está em desenvolvimento no país, que está mudando profundamente a vida daqueles que sempre tiveram à margem das políticas sociais, das políticas públicas e que o presidente Lula e agora a presidenta Dilma têm possibilitado uma inclusão social maior e tem garantido um desenvolvimento que possibilite a inclusão de todas as pessoas. Então, quem faz críticas ao presidente Lula não está fazendo apenas a ele, a pessoa do nosso querido ex-presidente, mas está fazendo a um projeto que está em desenvolvimento no nosso país, que está dando certo e que está incomodando muitas pessoas. E atingir o presidente Lula é atingir esse projeto que está em andamento no nosso país. Por isso, eu manifesto aqui todo o meu apoio, a minha solidariedade ao nosso querido amigo, companheiro, presidente Lula. Quero aqui também aproveitar a oportunidade, senador Lindbergh. Quero aqui manifestar o meu descontentamento. O meu, não só, mas o descontentamento da nossa bancada capixaba e da bancada do Rio de Janeiro pela forma como foi conduzida a sessão de ontem do Congresso Nacional, que votou o veto da presidenta Dilma ao projeto dos royalties do petróleo. Acho que foi uma sessão mal conduzida, uma sessão extremamente tumultuada, uma sessão que feriu o regimento do Senado, o regimento comum e acredito que tenha ferido também o regimento da Câmara Federal. Então, eu quero aqui já manifestar o meu descontentamento. Nós faremos uma conversa na nossa bancada, vamos dialogar para ver como que vamos nos comportar daqui para frente. Mas, em princípio, eu quero dizer que o resultado daquela sessão desagradou profundamente as nossas bancadas do Rio Espírito Santo e, com certeza, desagradou profundamente o povo capixaba e o povo carioca. Então, senador Lindbergh, acho que temos muito o que conversar, temos muito o que fazer para que possamos, a semana que vem, ter uma atuação mais incisiva no que se refere à votação dos royalties do petróleo, do veto ao projeto de lei dos royalties do petróleo. Era isso, senhora presidenta, muito obrigada. E eu quero aproveitar o momento para desejar já, não sei se a semana que vem teremos oportunidade de mais fala, mas desejar já um bom Natal e um feliz Ano Novo para todos os colegas, senadores e senadoras e para toda a população brasileira. Muito obrigada. A mesa retribui as congratulações e os cumprimentos, senadora Ana Rita, após o seu pronunciamento. Pois é, mas a senadora Ana Rita providencialmente e previdentemente antecipa os cumprimentos a todos. Agradecemos e retribuímos também a senhora, senadora Ana Rita.